Vasco e Palmeiras chegavam ao terceiro jogo da decisão da Mercosul, com uma vitória para cada lado, Viola. Os times já se conheciam? Bom, um pouco, né? Até porque nas concentrações a gente assistia muitos vídeos, né? Do Palmeiras para ter um conhecimento melhor, para saber as jogadas que eles realizavam naquele momento de muito mais perigo. Então praticamente tanto a equipe do Palmeiras como a do Vasco também já tinha um conhecimento amplo. Bom, a vitória do Vasco tinha sido por 2-0. A vitória do Palmeiras depois por 1-0. Mas o regulamento daquela competição não diferenciava e não dava vantagem por saldo de gols. Então como é decidir num terceiro jogo em igualdade de condições, mas na casa do adversário? Olha, muito complicado. Eu acho que toda equipe que sai da sua casa para atuar na casa do adversário já é um peso bastante preocupante. Mas se tratando de uma decisão, com certeza a gente procurou nos concentrarmos e tá ligado somente naquela partida, como se fosse dentro do Maracanã. E aí Vasco e Palmeiras desembarcaram, as delegações chegaram ao Parque Antártica. E qual era o clima do Parque Antártica para aquela decisão? Todas as vezes que você chega no Parque Antártico, você já tem uma leve pressão da torcida palmeirense, porque é o lugar onde que eles entram para sentar na arquibancada e os vestiários ficam justamente ali naquela boca do lobo, né? Vamos chamar assim. Então, aquela gritaria imensa, aquele pessoal xingando, tentando nos diminuir, até mesmo no bom sentido, né? Fazer algum menosprezo a nós. Mas a concentração era muito, que nós descemos do ônibus, cada um foi entrando em fileira, uns parando para dar entrevista, outros já entrando direto, né? O Romário, como sempre, já entrando para o vestiário. Então a gente estava muito concentrado na partida. Autoriza Márcio Rezende de Freitas. Rola a bola no Parque Antártica. Começa a decisão da Mercosul. Aí o Palmeiras trabalhando pela esquerda. Olha o Palmeiras no ataque, a primeira tentativa, bola cruzada na área. Viola, aos 20 segundos de jogo, o Júnior Baiano já cortou um cruzamento na área. O Vasco esperava a pressão do Palmeiras desde a saída de bola? Bom, na verdade, nós já sabíamos que ia ser um jogo assim de início um pouco nervoso, tanto pela parte do Palmeiras, pela parte do Vasco. Se tratando de uma final de campeonato, obviamente as duas equipes buscando o caneco, né? Vamos dizer assim. Então, eu acredito que nenhum de nós esperava que o Palmeiras pudesse já de início fazer uma pressão. Nós ia ver um jogo mais cadenciado por falta de estar um pouco nervoso, tanto do lado do Palmeiras, do nosso lado, mas o Palmeiras já veio, né, com aquela corda toda. Isso nos assustou um pouquinho. Para cima, né? Tanto que aos 3 minutos aconteceu o primeiro chute a gol. Aos 5, o Arce bateu bem uma falta, como sempre. O Arce um grande batedor, né? O que o Vasco planejava ali naquele início de jogo para equilibrar as ações? Olha, o que foi passado para nós, né, com o Joel Santana com a sua velha pranchetinha, né, que ele disse que tem alguma coisa anotada, mas nunca tem nada ali. Ele disse que a gente tinha que aguentar pelo menos até 8, 10 minutos, né? Talvez uma pressão do Palmeiras. E não ficar muito nervoso, que dali para frente, qualquer erro do Palmeiras, a torcida com certeza, que nós já conhecíamos, iriam até mesmo ficar gritando, até mesmo alguns se exaltando, para que o Palmeiras tomasse logo uma atitude e se transformasse logo no começo em gols. Então esse foi o recado que o Joel no princípio nos passou. Aos 11 minutos, Viola, o Jorginho salva um cruzamento que ia para o Flávio, que aliás teve uma grande atuação naquele jogo.
Você se lembra quais eram os pontos fortes do Palmeiras naquela decisão? Bom, tá aí, você acabou de dizer. O Flávio era um jogador que articulava muito bem, né, um jogador super inteligente. E o Palmeiras tinha um jogador muito forte e alto dentro da área, que cabeceia muito bem, que era o Tuta. Então as atenções um pouco da nossa defesa, principalmente o Júnior Baiano, que era mais ou menos ali da mesma altura do Tuta, estava incumbido ali de poder marcá-lo, né? E bem próximo, porque qualquer lance do Palmeiras aéreo, com certeza o Tuta é um jogador que sobe bem e se posiciona bem. Então o Joel orientou bem nessa parte para que a gente não pudesse sofrer gols de bola parada. O conjunto era muito bom, não tinha peças assim individuais excepcionais, mas o conjunto em si era uma equipe que um jogava pelo outro. E eu acho que foi uma das equipes que eu mais gostei de jogar. Aos 20 minutos, nós lembramos de uma falta feia do Odivan. Com 20 minutos de jogo, você ainda ali no banco de reservas, qual era a sua percepção do jogo? O jogo estava nervoso? Não, com certeza, um pouco nervoso, até porque o Odivan, ele marcava muito próximo dos atacantes e às vezes se desesperava um pouco, então acabava fazendo falta e a gente temia muito ali do banco, falava, puta, o Odivan de novo. E o nosso medo era que o Odivan pudesse, né, se esquecer que ele estava dentro da área e cometer um pênalti e jogar, né, a nossa expectativa, a nossa esperança de poder ser campeão para água abaixo. Mas, graças a Deus, ele acabou fazendo algumas faltas até duras, mas para fora da área. Aos 23, outra falta, bem batida pelo Arce. Como é marcar um time sabendo que qualquer falta cometida ali mais próxima da área pode ser batida por um jogador como o Arce, com a facilidade que tem o Arce de bater na bola? Olha, preocupante, né? Até porque nós estudamos, vendo os vídeos, vendo o Arce, né? Como sempre no Palmeiras batia e muito bem as faltas. E a nossa preocupação era exatamente essa, não fazer falta muito próximo da área, porque nós sabíamos que o Palmeiras tinha cobradores, né, de nível muito alto, inclusive o Arce. Então, a preocupação do nosso treinador, a nossa preocupação dentro de campo era fazer a falta, talvez até dentro da área do adversário, não na nossa área. Aos 24 minutos, num contra-ataque, o Juninho Paulista tenta arrancar pelo meio. Será que ele tinha percebido que essa era a melhor alternativa pelo meio, Viola? Olha, o Juninho Paulista sempre foi um atleta muito inteligente, um atleta que, além de pequeno, muito rápido e tem uma habilidade diferenciada dos outros. Então, eu acredito que ele percebeu que tinha alguma deficiência ali no meio e por ali a gente estava entrando. A gente queria pelo meio. Aos 27 foi a vez do Romário tentar de fora da área. E não é normal o baixinho chutar de fora da área. Estava difícil penetrar na defesa do Palmeiras? Não, a defesa do Palmeiras estava bem postada, né? Uma defesa bastante segura. Se não me falha a memória, acho que até o Galeano estava jogando um pouco mais recuado, justamente para fazer
bloqueio ali, porque o Palmeiras também sabia que nós tínhamos jogadores de habilidade, nós tínhamos jogadores rápidos e um jogador que dentro da área fazia toda a diferença. Então, obviamente, eles bloquearam e bloquearam mesmo. Provavelmente ninguém no estádio imaginou ou poderia imaginar o que aconteceria nos 15 minutos finais do primeiro tempo daquela decisão, Viola. Aos 32, o Tuta perdeu a primeira grande chance do jogo. O que é que vocês sentiam ali no banco de reservas? O que é que o time mostrava para você naquele momento? Olha, na verdade, a gente que estava de fora via que o Vasco estava defendendo um pouco mais. Que obviamente o Palmeiras, por estar jogando dentro de casa, tomou um pouco mais de iniciativa. E quando nós vimos o Tuta ali praticamente de frente para o gol, o coração gelou, a cabeça congelou, enfim, a gente só teve tempo, assim, foi frações de segundos, de rezar para que ele pudesse, né, o que aconteceu, perder o gol, senão a gente já estava vendo a vaca ir pro brejo. Logo depois, a resposta do Vasco foi num contra-ataque iniciado pelo Romário, com conclusão do Juninho Paulista. Aquele Vasco, apesar de estar sofrendo ali com o Palmeiras, tinha uma autoconfiança muito grande? Não tenha dúvida, até porque o Tuta foi, perdeu o gol e rapidamente nós tentamos já responder, para que o Palmeiras também se inteirasse que o Vasco não vinha para perder o jogo. 34 do primeiro tempo, pênalti de Júnior Baiano. O Arce bate. 1-0 Palmeiras. Qual era o clima no estádio naquele momento, na casa do Palmeiras? Olha o cruzamento. Júnior Baiano toca de cabeça. O Márcio Rezende deu pênalti. Deu pênalti, Márcio Rezende de Freitas. E já tem cartão ali. Júnior Baiano colocou a mão na bola e recebeu o cartão amarelo. Vamos ver de novo, olha a torcida do Palmeiras aí, o garotão fica ali tentando entender o que aconteceu. A torcida do Palmeiras ergue os braços, aplaude, vamos ver outra vez. Agora, José Roberto Reit. É o pênalti, claro, uma jogada que sinceramente eu não consigo entender. O jogador subir e levantar o braço, intencionalmente a bola vindo em sua direção. Pênalti bem marcado. A torcida não parava de cantar um só minuto, gritando, pulando, e aquilo... Parecia que a gente estava com um jogador a mais, que a gente dominou praticamente o jogo todo, o primeiro tempo todo, e não demos chance para a equipe do Vasco. Olha, o clima era bom para eles, né? Porque um título daquele todos nós queríamos. E o Palmeiras jogando em casa, com o maior número de torcida, pênalti, o Arce, como sempre, batedor de falta, batedor de pênalti, não poderia falhar. A nossa intenção, a nossa corrente ali é que ele pudesse chutar para fora. Vai partir Arce, pé direito, ele e o Elton. Partiu Arce, pé direito, partiu, bateu. Gol! Palmeiras, vem o Palmeiras de novo, Tuta tocou pro gol, é o Antônio, toque de cabeça, gol! É do Palmeiras! Ele tocou
defendeu, o Magrão mergulhou, meteu a cabeça na bola. 2 gols do Palmeiras em menos de 1 minuto e 30. 2 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Um de pênalti com o Arce, outro o Vasco deu a saída, o Palmeiras tomou a bola com o Magrão. Ele partiu, seguiu, aproveitou o rebote para fazer 2-0. Aí a torcida enlouqueceu, aí não parava de cantar. A nossa equipe procurava trabalhar a bola, 2-0 contra uma equipe grande, acho que você não tem que ter mais pressa de jogar. E a gente foi trabalhando a bola, esperando acabar o primeiro tempo. E aí na saída de bola, gol do Magrão. 2-0 Palmeiras. Você se lembra da reação do Joel Santana? Olha, eu lembro que o Joel ficou muito bravo, porque foi praticamente na saída, né? 1 minuto, 2 minutos depois já aconteceu o segundo gol. Então todos nós já ficamos preocupados. 2-0 fora de casa vai ser meio complicado para poder reverter. Vocês torciam para o jogo naquele primeiro tempo acabar logo? Todos nós do banco ali pediu o final do jogo. Nós não sabíamos qual era o tempo que estava rolando, mas a gente pediu o final do jogo porque o time deu uma estabilizada muito grande. Tomar 2 gols assim, um em cima do outro, aí já começou a nos complicar. Aos 43 minutos, o Juninho Pernambucano faz uma boa jogada pela esquerda. Naqueles minutos finais, vocês tinham a impressão ali de segurar um pouquinho o ímpeto do Palmeiras, pelo menos? Ali, inclusive, se eu não me falha a memória, o Joel tinha passado até uma instrução que era para a gente ter um pouco de calma dentro de campo, faltava poucos minutos para acabar e que a gente ia resolver isso no vestiário. No vestiário. Bom, um pouquinho antes, aos 45, o Tuta fez o terceiro. Você pensou que o título estava decidido ali no primeiro tempo ou não? Olha, na verdade, bateu assim um baixo astral geral. Eu acredito que até os jogadores que estavam ali no calor da partida, eu acho que deu uma caída. Mas eu ainda, a esperança era a última que morria. Lógico que ela morre, mas aí eu estava com ela até o final. 1 minuto de acréscimo. Sobe a placa, 1 minuto de acréscimo, vamos ter jogo até 46, já vamos chegando a 45, o Palmeiras vai para o ataque, a chance para o Tuta, pé direito, bateu para o gol! Gol! É do Palmeiras! Número 9, aos 45 do primeiro tempo, com muita categoria, esperou de lance definido, deu um tapa na bola, tirando do campo de ação do Elton. 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Até os 35 do primeiro tempo, o jogo foi junto ali. Nos últimos 10 minutos, foi em frente o time do Palmeiras. 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Já termina o primeiro tempo antes de completar o minuto que prometia o Márcio Rezende de Freitas. Final de primeiro tempo aos 35 minutos. Talvez ninguém imaginasse que um dos dois times pudesse sair com 3 gols de vantagem. Sai o Palmeiras com 3 gols de vantagem. 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Viola, mexeram com os brios de jogadores tão importantes que o Vasco tinha? O que é que foi dito ali? Não, foi mexido com o brilho de todos nós, né? Porque no momento nós estávamos passando vergonha, não perante o Brasil, mas sim parte do mundo, né? Era a televisão para todos ver. E aí, ali no vestiário foram assim muitas gritarias, né? Mais no intuito de incentivar. E muitos ali, com certeza, acho que todos, muitos não, todos nós, já estavam se sentindo envergonhados. Então, daquele jeito não poderia ficar. Então,
nós procuramos se abraçar, o outro gritava, não, nós estamos passando vergonha, isso não pode acontecer, porque o Palmeiras estava dando um baile. Além do baile, eles queriam dar bala, depois o chocolate, e aí, como era dia 20 de dezembro, já estava chegando o Natal, cada um ia sair com panetone, né? Então estava ficando vergonhoso. Nós fomos pro vestiário, é claro, respeitando muito a equipe do Vasco, mas era impossível você receber uma virada daquela. Tome bola para a área, o Vasco aperta, o Vasco tenta, Romário tenta bater. Olha a chance, a bola batida entrando. Gol! Não tem problema. Eu tô achando não. que eu já fui campeão não já, tem pô. problema, cara. Porque, não, isso também a gente dá ou joga ir pra frente ou pega então, o gancho então, aqui. Pensei que já tava Não tem erro. já pulando já, o cara. Pô, velho, já tô, porra. Perdi o foco. Vamos lá então. Não, vamos lá. Qual o tamanho da responsabilidade, Viola, que pesa sobre as costas de um atacante que vai entrar numa decisão com o time perdendo por 3-0? A responsabilidade aumenta muito, né? Porque você sai do banco de reserva para poder entrar num jogo que está 3-0 para o adversário, jogando em sua casa, e aí no momento você fica, pô, será que é uma gelada? Será que eu estou entrando numa fogueira? Será que eu vou me queimar? Mas o pensamento de qualquer outro atleta, principalmente naquele momento, já era um jogador bastante maduro e eu fazia parte do grupo. Eu acho que não é só nos momentos de alegrias que a gente tem que estar. Quando eu vi que o Viola ia entrar, aí eu senti uma dificuldade, porque nossa equipe, quando colocava um terceiro atacante, tinha dificuldade na marcação. Foi acho que o que aconteceu. A intenção, não só do treinador, mas do grupo, era poder ir para cima com todas as armas. Inclusive o Nasa saiu para que eu pudesse entrar. O Nasa no Vasco da Gama era mais um zagueiro do que um volante. Então o Nasa era um jogador de marcação que sempre estava atrás também de um atacante. Então a substituição foi muito correta, né? Tirar ali um volante, um zagueiro, para que um atacante pudesse fazer a diferença. E aí você chama o jogo pro Viola e no primeiro minuto já sofre uma falta. O que mudou efetivamente no time com a sua entrada? Olha, na verdade parece que foi um botijão que estava em chamas, né? Porque meus companheiros viram eu entrando com aquela vontade, 3-0, praticamente está perdido, não está perdido, entra o Viola já colocando uma correria, sofrendo a primeira falta, acendeu a pequena torcida do Vasco que estava do outro lado. Então ali eu acho que até meus companheiros me pegaram como exemplo. Pô, tá 3-0, o rapaz saiu do banco e tá com o gás todo, então nós temos que explodir juntamente com ele. Falando sobre esse jogo, Viola, o Tuta contou que o Palmeiras, aquele Palmeiras, não sabia jogar contra equipes com 3 atacantes. Você imagina o motivo? Vocês tinham estudado, pensado, conversado sobre isso? Olha, na verdade a gente estudou o time do Palmeiras durante acho que 2 semanas, né? O primeiro jogo, depois o segundo jogo, enfim. Mas naquele momento a substituição do Joel foi muito importante, porque eu não entrei como um centroavante, eu entrei praticamente de ponta de lance, meia esquerda, ponta esquerda, onde que abriu totalmente a zaga do Palmeiras, acabou preocupando um pouco mais, porque eu era um atacante que também, lógico, eu não sou um atacante que eles sabiam que eu sei fazer gols, então a preocupação aumentou. Então ali já a estrutura do Palmeiras começou a cair. Então o que o Joel fez? Abriu, filho do vento, correria total, Viola com toda a disposição, habilidade, criatividade e Romário com a inteligência total. Aos 7 minutos, o Vasco já entra tabelando e pede um pênalti no Euler.
O que é que você sentia nesse momento dos jogadores do Palmeiras? Para eles o jogo já estava ganho, o título estava resolvido? Na verdade, para o Brasil inteiro, né? Não só para torcedores que ali estavam no estádio, até mesmo para os jogadores, porque é complicado. Você está jogando dentro da sua casa, com o maior número de torcedores, colocar 3-0 num Vasco da Gama com um elenco, vamos dizer assim, no papel superior. Então, praticamente, deu assim, entender que para eles a situação já tinha resolvido. Mas, quando eles acenderam também os olhos para um lado e para o outro, viu que o time nosso abriu um para o lado, outro para o outro, Romário centralizado, eles também acharam que as coisas já estavam complicando para o lado deles. Aos 11 minutos, você articula uma jogada com o Romário. Como era ter o baixinho no time num momento decisivo como esse? Olha, cara, o Romário sempre foi importante para qualquer equipe do mundo, né? Aquilo que eu falei agora há pouco. Inteligente, os adversários têm medo, preocupa bastante e a qualidade dele está muito acima de todos nós. A habilidade, a agilidade e fazer tabela com o Romário é como você estiver jogando tênis, bater na parede e pegar do outro lado, porque a bola, você manda quadrada e ele te manda a bola redonda. Aos 13 minutos do segundo tempo, começa a se fazer uma das reações mais fantásticas da história do futebol. Pênalti do Fernando no Juninho. Romário bate, vai buscar a bola dentro do gol para o reinício do jogo. Aí a tentativa outra vez do Vasco no ataque. Partiu, o Vasco tem a chance, foi pro chão, Márcio marca o pênalti. É pênalti contra o Palmeiras, outra vez o Fernando que estava no lance. Juninho Paulista partia, o Márcio de longe marca o pênalti. Vamos ver. Aí o Fernando, Juninho Paulista, José Roberto Reit. Olha, você vê que o Fernando abre o braço para dizer que não vai fazer nada, mas toca no Juninho Paulista o desequilíbrio, nesse momento. O desequilíbrio, a penalidade, não importa se é com o quadril, com a perna ou com a mão. Tocou por trás, nessa circunstância, penalidade bem marcada. Qual era o espírito do Vasco naquele momento? Olha, desde que nós saímos do vestiário, né, que nós falamos, nos abraçamos, era acreditar até o último minuto. E é por isso que dizem que o baixinho não corre muito, mas você vê que ele correu lá dentro para buscar a bola para reiniciar a partida. Então, aquele era o espírito de vencedor. Autoriza Márcio Rezende, aí partiu baixinho, tá aí o Romário. Romário contra Sérgio, 3-0 Palmeiras. Partiu o Romário, bateu, gol! Aos 14 minutos do segundo tempo, bateu firme na bola o baixinho, Sérgio foi na direção certa, não deu tempo para ele. O Vasco diminui, 3 para o Palmeiras, 1 para o Vasco, e o Vasco vai para cima. Aos 17 minutos, uma bela jogada do Vasco e o Juninho chuta para fora. Vocês estavam sentindo que as coisas estavam começando a dar certo? Não tenha dúvida, o time já estava fervendo, né? Já não estava mais a 10 e nem a 200, nós estávamos já a 410 por hora. Aos 19 minutos, num cruzamento, o Juninho do Palmeiras perde um gol.
Aí seria o quarto. Seria o gol do título do Palmeiras? Olha, a verdade era que qualquer meio gol que saísse naquele momento para o Palmeiras, com certeza o psicológico de todos nós iria abaixo. Porque o objetivo nosso, a conversa nossa no vestiário, era poder reverter. E gol, nem pensar, a não ser nosso, né? Então qualquer meio gol ali já complicava tudo de novo. E é engraçado, a gente até brincava com o Thiago Silva, dos cruzamentos dele, que às vezes ele não acertava, e ele acertou. E eu estava ainda dentro de campo, e ainda eu vi que o Juninho ficou indeciso, se ele não sabia se cabeceava ou se tocava com o pé direito, mas ali foi uma grande oportunidade de liquidar a partida. Aos 20, você sofreu falta pela esquerda. Era por ali o caminho para o empate ou para a vitória? Olha, na verdade o caminho estava sendo por ali porque todos observaram desde o começo a minha entrada a 400 por hora, né? Correndo feito um louco, tentando ajudar de todas as formas. Então era um jogador que estava entrando descansado, que também tinha uma certa habilidade, tinha uma certa visão do jogo e ao mesmo tempo qualidade para fazer gols também. Mas o objetivo meu não era nem fazer, era poder ajudar para que o Romário pudesse desencantar de todas as formas. Aos 22 minutos, jogada do Juninho, pênalti. Juninho Paulista, Euler abre pela direita, Romário lá no meio. Juninho Paulista faz bonito lance. Carrega, tenta o toque para Viola, insiste Juninho Paulista, botou na frente. Foi pro chão, Márcio marca pênalti. É pênalti outra vez contra o Palmeiras, pênalti a favor do Vasco. Aos 23 minutos do segundo tempo, Juninho Paulista faz a finta no Flávio. Vamos acompanhar o lance, o Wright vai falar. Ele toca, o corte é feito, ele insiste, parte na jogada, José Roberto Wright. No momento que ele entra na área, ele já entra desequilibrando, ele já entra se jogando. O toque que acontece, ele já tá, já caiu, ele já está caindo. E aí acontece a jogada. Na minha opinião, ele forçou, não houve a penalidade. Foi pênalti? Pênalti. Com certeza, pênalti. Jogada de habilidade, de inteligência, pênalti. E aí, qual é o sentimento do jogador que não vai bater o pênalti naquele momento? O que é que você sentiu quando o Romário correu para aquela bola? Olha, confiança total, né? Porque o Romário sempre foi um batedor nato. O Romário sempre foi um jogador, assim, no bom sentido, europeu, porque ele é muito frio dentro de campo, frente ao goleiro, enfim. Então, eu particularmente sabia que era gol. Não tinha a mínima possibilidade do Romário chutar aquela bola para fora. Romário e Sérgio, partiu Romário, pé direito, bateu Romário. Gol! Segundo tempo, no mesmo canto que ele bateu o primeiro pênalti. 3 para o Palmeiras, 2 para o Vasco. Olha o Palmeiras no ataque, sai o Elton para fazer a defesa. Aos 25 minutos, você provoca um escanteio. Na cobrança, você não consegue fazer o gol. Mas o placar de 3-2 já deixava o Vasco mais solto, o Vasco mais feliz na decisão? Não, com certeza. O importante naquele momento era a gente fazer as jogadas
ter o maior contato e ter a posse de bola. E tá sempre jogando no campo do Palmeiras. E isso a gente estava fazendo muito bem. Então, eu particularmente não estava me importando em fazer porque eu sabia que tinha outras pessoas melhor posicionadas e melhor capacitadas para poder fazer. Então, o que eu tinha que fazer era aquilo, chamar a responsabilidade, colocar o empenho, a vibração e acender a tocha. Aos 30 você teve 2 chances depois de uma jogada do Euler. Vocês pensavam em virar aquela partida ou os planos eram levar para os pênaltis a decisão? Olha, o momento, com toda sinceridade, era poder primeiro empatar o jogo. E o que fosse acontecer depois era a consequência do destino. Quando o Basílio entrou, o jogador rápido, né, o carequinha Basílio, e ele entrou no lugar do Tuta, você achou que era hora de se preocupar de novo com os contra-ataques do Palmeiras? Aliás, nós achamos, porque o Basílio é um jogador que tem quase, ou se não a mesma característica do Euler, de muita velocidade, e como era um jogador que estava entrando descansado, então a atenção voltou, obviamente, para o Basílio, embora eles perderam um homem bastante importante, né, jogo aéreo, que seria o Tuta. E eu que tava bem na partida, eu acho que eu tava bem na partida, e ele me tirou, e eu falei, pô, agora os caras vão com tudo pra cima, né? E foi o que aconteceu. No segundo tempo, o Júnior Baiano faz uma falta no Flávio e é expulso. Aquilo desapontou o time do Vasco? Olha, nos deixou bastante preocupado, porque perder um homem naquele momento de zaga, o Júnior Baiano estava muito bem dentro da partida, um homem que nos dava um suporte muito grande ali atrás, nos deixou preocupado. Mas, como a gente ainda estava perdendo a partida, eu acho que o negócio, todo mundo pensou a mesma coisa, é tocar o barco para frente, né, e não perder as estribeiras. 40 minutos do segundo tempo. Romário erra, mas acerta. A bola sobra para o Juninho. Quando eles fizeram 3-3, a torcida do Palmeiras deu aquela esfriada, né? Porque até então tava cantando o jogo inteiro. E eu olhei para minha torcida, né? E eu vi que eles ficaram meio cabisbaixo, meio quieto. O que você sentiu quando o Vasco, com um homem a menos, empatou aquela decisão de Mercosul de 2000? Na verdade, um alívio total, porque tá perdendo de 3-0 fora de casa, conseguir empatar um jogo daquele dentro do Parque Antártica foi uma coisa assim meio que inédita. Então, praticamente, nós conseguimos respirar, né? Recompor e dali para frente, né? Pensar no que nós poderíamos fazer. Aí Juninho fez o toque para Jorginho Paulista. Puxou mais atrás para Juninho. O Juninho pernambucano carrega. Faz o toque para Cledson. Abertura. Euler recebe. Vai encarar a marcação. Tome bola para a área. O Vasco aperta. O Vasco tenta. Romário tenta bater. Olha a chance. A bola batida entrando. Gol! Juninho Paulista, número 23, aos 41 minutos
minutos do segundo tempo. Romário tentou, errou, passou pelo Viola, sobrou para Juninho Paulista, bateu de perna esquerda, não deu para o Sérgio, ele tocou na bola. Lentamente a bola entrou e o Juninho Paulista saiu pro abraço. Tudo igual no Parque Antártica. Que jogo, amigo. Primeiro tempo do Palmeiras, 3-0 fez o Palmeiras. Segundo tempo tá 3-0 pro Vasco. Na soma 3-3 e se terminar assim, a decisão vai para a cobrança de pênaltis. E o que fazer depois de conseguir um empate heróico em 3-3? Quem foi que decidiu se o Vasco ia tentar o gol da vitória ainda ou se ia segurar esse resultado e esperar os pênaltis? Olha, na verdade, ali todos nós esperávamos que, como a gente já estava um pouco cansado, com um homem a menos, a gente esperava ir para os pênaltis. Mas alguma coisa nos dizia que a noite era vascaína, que o Palmeiras deixou cair muito, né? Caiu muito de produção e eles sentiram bastante. Não o terceiro gol, já o primeiro gol, eles sentiram muito. E daí para frente nós ganhamos essa oportunidade, essa voz do além que veio para fortalecer essa corrente e dali nossos corações já estavam começando a acreditar e gritar campeão. Aos 45 minutos, o Juninho Pernambucano bateu no peito e vibrou com a torcida do Vasco em pleno Parque Antártico. Você viu esse gesto dele? Olha, eu só vi depois, porque a alegria foi tanto, foi uma explosão ampla, né? E eu acredito que ao mesmo tempo uma decepção maior ainda, talvez não por aqueles que estavam no estádio, mas sim por aqueles que estavam vendo pela telinha, né? Porque foi uma coisa assim que ninguém acreditava que o Vasco poderia ser campeão daquela forma. Tem jogo ainda? Tem jogo ainda. Viola, 48 minutos do segundo tempo. Jogada sua e do Juninho. Ele tá vibrando aqui. Jogada sua e do Juninho. A bola sobra pro Romário. Gol do Vasco. Inacreditáveis 4-3 pro Vasco na decisão da Mercosul de 2000. E aí? Ali foi um momento assim de muita glória, de muita alegria. E a satisfação de ser campeão naquele momento, daquele jeito, para mim, até hoje, quando eu falo, arrepia porque foi fantástico. A enorme vantagem que tinha o Palmeiras com 3-0 no primeiro tempo. A gente falava na abertura do segundo. O Vasco é um time de muitas tradições e de muita força. E o Vasco vai para a luta. O Viola, que entrou bem no jogo, carrega, tenta o lance individual. Olha a chance, Juninho Paulista batendo. Sobrou para Romário, bateu. Gol! Sobrou para o Romário, sem goleiro, baixinho, não perdoa. Aos 48 do segundo tempo. Você dormiu naquela noite? Não, não consegui. Mesmo porque eu morava em São Paulo na época, aí passava torcedor do Vasco, buzinando, não sei o quê, e eu estava muito triste. E eu nem subi para pegar minha medalha de vice, que eu não acreditava no que tinha acontecido. A nossa equipe estava com o título na mão e deixou escapar. Foi uma coisa assim inédita, uma coisa que vai ficar gravado pro resto das nossas vidas, né? Pela determinação, pela dedicação, pelo profissionalismo, pelo respeito que nós tivemos para com a torcida do Palmeiras, com os companheiros de profissão do Palmeiras.
porque realmente nós entramos no segundo tempo e jogamos futebol. Futebol pentacampeão do mundo. Esse é o nosso futebol. Foi a pior derrota que eu já sofri. Aquilo sim foi uma partida de futebol que vai ficar na memória não só dos brasileiros, né, que estavam vendo pela Globo o jogo, aqueles que estavam no estádio, mas sim parte do mundo.